Olá pessoal, hoje nós vamos fazer a pintura, né, desse cacho de uvas, né? Hoje eu já sombreei ao redor de todo o risco, usando o clareador também, para que o clareador ele venha fazer, né, com que a tinta não fique tão, a cor não fique tão intensa. A gente está usando um azul. Na descrição do vídeo eu vou colocar as cores, né, que nós utilizamos, cada tom. E então a gente começa, né, fazendo o sombreado, que esse sombreado vai ressaltar, né, fazer com que a pintura seja ressaltada, tá? Então vamos iniciar. Vamos começar então pelas folhas. Vamos começar pelas folhas. Deixa eu colocar aqui a câmera para ficar melhor. Então, nós vamos começar pelas folhas. Eu já falei sobre o sombreado. O sombreado, ele tem que ser mais intenso, próximo à pintura. Então, eu pego o meu pincel. Eu estou usando aqui o pincel o 10, da Acrylex chanfrado. Então, eu faço, né, primeiro próximo ao risco e abro a minha tinta, né, com batidas e com o clareador, é óbvio, né? O clareador ele vai dando, como a gente já falou, ele vai dando vai deixando a tinta um pouco a cor menos intensa. Agora, como nós vamos fazer as folhas, eu vou começar com um lado das folhas, eu vou botar um pouco de amarelo. Esse amarelo, vou colocar um amarelo um pouco mais forte, para que a folha fique mais. Só um pouco aqui no meio, nessa parte de cá. Vou pintar uma folha e depois, né, só para que vocês possam ver. Deixa eu pegar aqui, eu estava com 10, vou pegar agora o pincel, o 8, que é um pouquinho menor. Né? Como eu tô dizendo, tô usando o pincel chanfrado. E nós vamos agora começar a pintar as folhas, tá bem? Esse amarelo eu só coloquei ali para abrir mais o tom. Eu tô usando aqui um verde folha e nós vamos pintar, né, toda a extensão da folha com o verde folha, para depois a gente fazer a matização, para a gente dar uma... Quando eu coloco o amarelo, ainda que eu coloque a cor, o verde por cima, vai ficar diferente, né? Vai dar uma outra tonalidade daquele verde que eu coloquei diretamente no tecido, tá? Então, a gente vai colocando. Eu quero tirar esse amarelo daqui. Isso foi só para abrir mais a minha folha, certo? Pra não ficar aquela folha com aquele tom chapado, né? Aquele tom muito marcado, de uma cor só. Agora, nós vamos pegar o verde oliva e nós vamos fazer. Bem, como eu quero a minha luz para cima, eu vou deixar a minha luz sempre para a parte de cima, como se tivesse algo iluminando aqui. Então, eu vou fazer todo o meu sombreado na parte de baixo. Eu escolhi assim, você pode escolher à esquerda, pode escolher embaixo. Então, a gente vem com o verde oliva. O pincel bem carregadinho e a gente passa né, essa faixa. Venho aqui também, pincel bem carregadinho, a gente passa a faixa. Passou a faixa bem carregadinha, então agora a gente vai abrir, para que também não fique aquela coisa, aquele pincel, aquele verde marcado, né? Aquela lista. A gente vai
sombreando. Não deixa misturar as cores. Quando chegar pertinho desse verde, deixa um pouquinho aberto. Então, nós já temos a parte mais forte da folha, a parte mais clara e o miolo, né? E aí, agora eu vou pegar o pincel, o 0, chanfrado 0, e vou, né, de uma forma mais, vou terminar aqui, delimitar, dar mais precisão nas minhas pontinhas, na pontinha das folhas. E vou fazer o meu meio, o meio assim, puxando pro lado mais escuro, certo? O lado de lá vai ter o branco, então, né, a gente pode até dar um sombreadozinho aqui, leve, porque vem o branco também, né, fazendo dando a luz. Então, vamos dar a luz agora na nossa folha. Iluminar. Para que não fique aquela pintura sem luz. Eu tô pegando o branco e o pincel chanfrado 0. E a gente vem, aperta o pincel e puxa. A gente coloca o pincel e vem puxando. A gente vai sombreando. Eu sempre gosto de voltar e dar mais uma luz. Esse lado também. Porque se tem o lado escuro, tem o lado iluminado. A gente ilumina um lado e o outro não. A gente faz só uma leve nervurinha. Então, a nossa folha já está pronta. Nós agora vamos... Eu vou pintar aqui o cabinho, né? O cabo do cacho de uvas. Eu achei que esse azul vai ficar legal porque, como as uvas têm aquele tom mais puxado para o azul mesmo, né? Tem uvas que tem uma parte que ela fica um tom bem escuro, puxado já para um vinho, já puxando para o azul. Então, nós vamos passar o verde aqui. Eu passei o verde folha, depois eu fiz de um lado, eu sombreei com o verde oliva. E a gente vai esperar um pouquinho pra gente fazer, iluminar. Deixa eu pegar aqui mais um pouco de branco pra passar na minha folha, que eu quero a minha folha mais iluminada. É algo bem intuitivo, né? A pintura, porque você faz conforme você vai olhando e achando que precisa de mais um pouco e você vai, né, dando o seu toque. Agora nós vamos para a parte das uvas. Deixa eu jogar o desenho a pintura um pouco para frente. A gente está vendo as folhas, agora a gente vai fazer as uvas. Eu não vou fazer outra folha, né? Por conta do tempo, senão fica um tempo muito... Fica um vídeo muito longo. O que eu vou fazer? Primeiro, eu vou usar o clareador
com o vinho, porque eu vou precisar fazer um fundo, né? Porque você, no desenho estão esses espaços vazios. Então, eu usando o clareador para ficar uma cor um pouco menos intensa, eu vou preencher esses espaços vazios. Porque quando eu montar as uvas, eu não quero que isso aqui fique branco. Senão não dá né? A gente não consegue ver as uvas. E eu quero que as uvas elas fiquem evidentes. E como aqui é o fundo, né? É a parte interna do cacho que também, né? Tem uvas. Nós não podemos colocar em uma pintura, então a gente vai cobrir esses vazios aqui, certo? O meu pincel chanfrado, eu tô usando o 8, mas se precisar eu vou usar o 10. E o que é que eu vou fazer? Eu venho em um movimento circular, aperto o pincel e deixo. Bastante força, eu venho, coloco o pincel, tá vendo? Aí o pincel tá bem carregado. Carrego meu pincel. Aí eu coloco o pincel e rodo. Por enquanto eu tô fazendo apenas a parte de fora, né? Depois a gente volta pintando dentro. Porque dentro também tem nós precisamos fazer, né? Então a gente vem fazendo isso. Pego o pincel em cada uva e giro, apertando. Pincel super carregado. Tô usando a cor vinho. Fiz isso. Vou para a próxima uva, a uva que tá em cima. Aí então eu pego novamente meu pincel e giro. Faço esse giro. Venho pro outro pincel ou para outra uva. Aperto o pincel e giro. A uva de cima vai formando a uva que eu deixei inacabada, né? Vai dando vai fazendo ficar mais nítido, né? Então eu venho aqui, coloco o pincel e giro. Coloco o pincel, giro, movimento circular, né? Apertando, pressionando. Essa aqui também. Se não deu certo, carrega o pincel de novo. Você vai girando. Mas tá esquisito, porque o meio não está feito. A gente vai continuar, nós vamos puxando essa tinta, mas não totalmente, porque nós queremos deixar a marca da uva de cima sobre as uvas de baixo. Então a gente vai, né, bem devagarzinho, porque eu não quero tirar a minha marca de cima. Aqui, essa daqui, eu vou agora fechando, só esfumando. Porque nós vamos dar luz a essas uvas com o branco, e o branco também vai dando uma definição. Essa aqui, eu venho olhando e pronto. Agora, novamente, aqui em cima, eu carrego o pincel e giro. Deixa eu colocar mais tinta aqui. Eu carrego o pincel, aperto e giro. Aí venho, né, meio que fechando um pouquinho. Aperto meu pincel no desenho da uva. Qualquer desenho que você achar na internet de cacho de uva, você pode usar essa técnica.
qualquer risco. Pode fazer cachos menores. Então, nós vamos montando o nosso cacho com movimentos. Que a uva de cima, né, vai definindo a uva que está. As uvas mais, né, as últimas vão definindo as que nós estamos fazendo no início. Vamos usar também o azul, que essa aqui já deu para dar um movimento circular. Vamos fazer, certo? Vou continuar aqui. Essa uva de cima determina a minha de baixo, delimita, né, e marca a minha uva. Como essa tá aqui, eu vou rodar completamente, porque ela tá... Não tem mais ninguém depois dela. Essa aqui também eu vou rodar, porque ela tá aqui no topinho, ó, no topo. Então, eu venho, coloco e giro. E o meio a gente vai dar um sombreamento. Vem com azul ainda para fazer sombrear, então, o violeta para sombrear, então, nós vamos fazendo assim. Ai, mas eu não sei fazer círculo. Mas é isso, é só apertar o pincel e girar. O próprio pincel vai fazendo a uva. A gente acha que é difícil pintar, mas não é. Pintura não é difícil, em tecido não é difícil. E como eu já disse, a gente pensa que não vai dar certo. Parece que ficou um grande borrão. Mas quando você vai colocando as sombras e colocando as luzes, aquilo que você achava que não ia dar certo, né, se transforma. Então, nós vamos fazer esse movimento, certo? Deixa eu fazer assim. Aqui também, a última, essa do cacho, eu vou rodar também completamente. Como eu tô filmando, eu fico um pouco sem condições de fazer. Mas vamos tentar fazer da melhor forma para vocês verem. Se um lado não fechar, você vem e roda daquele lado que tá falho. Eu tô achando essa aqui, mas como minha folha tá em cima, então eu vou pintando ela antes, porque o que tá embaixo tem que ser pintado, né? Antes. Pronto. Vamos agora dar umas batidinhas, só para fechar aqui um pouquinho essa cor. Bem. Aí a gente acha, não deu certo. Tá tudo escuro, tá tudo, né, sem. Mas agora a gente vem com a luz. E a luz, eu vou fazer a sombra primeiro. A sombra eu vou usar um violeta. Como eu disse, né, a uva, ela tem uma parte meio que quase... o vinho da uva chega um momento que ela parece assim meio azulada do lado. Então, a gente vem sombreando esse lado mais escuro. Porque eu decidi
que a sombra ia ficar mais para baixo. E quando você vai botando a sombra, você vai formando, né? Dando mais nitidez. Aqui também. Aqui. Nós vamos fazendo todo o processo de sombreamento. Se eu botei para baixo, todas as minhas uvas têm que ter a sombra se eu botei mais abaixo, então eu tenho que ser na parte de baixo. Se para a esquerda, todo sombreamento tem que ser para a esquerda. A gente já falou sobre isso em outro vídeo. Pronto. Agora nós vamos fazer vamos iluminar para que tenha tenha definição, né? Eu vou deixar a pintura ficar um pouco mais seca. Deixa eu ver se já dá pra gente fazer. Bem, a primeira uva, né? Então, nós vamos e a gente coloca um pouco, uma leve batidinha. Vem aqui. Depois nós vamos dando Nós podemos também... Deixa eu pegar o pincel zero, chanfrado zero. Porque eu quero iluminar a minha pintura. Então, vou pegar o pincel chanfrado com o branco e eu venho do lado da luz e eu venho fazendo, né, esse movimento um pouco que circular para o lado da luz. É óbvio que depois a gente volta esfumando, mas a gente quer deixar essa ideia, né, de que a uva aqui nesse momento, aqui nessa parte, né, ela tá com um brilho, ela tá recebendo luz da parte superior, né, de cima. E aí nós vamos vendo já formando, né, a uva. Assim como eu fiz com a sombra, tô fazendo agora com a luz. Nós vamos iluminando, né, cada bolinha da uva, cada uvinha. O desenho ainda tá um pouco, a pintura ainda tá um pouco molhada. Também é bom que a gente possa deixar secar um pouco. Tô mostrando pra vocês. Deixa eu ver aqui. Essa aqui eu tô achando um pouco escura. Você vem olhando. Essa aqui eu tô achando um pouco escura, então eu venho de forma circular. Essa aqui de baixo. E nós vamos, né, vendo o que a gente precisa retocar. Vou deixar secar um pouquinho para que a gente possa esfumar só uma partezinha, né? Daqui eu vou começar a pintar as folhas verdes, a outra folha, né? Para esperar secar um pouquinho e eu já volto com a folha pintada.
Bem, pessoal, nós já pintamos as folhas, né? A outra folha que estava faltando. Eu deixei essa folha um pouco mais clara por conta da iluminação, né? Como a gente colocou a iluminação para cima, e como essa folha está um pouco mais acima dessa, então nós deixamos ela um pouco mais clara, né? Sombreamos menos. Agora a gente pode pegar o pincel chanfrado 10, limpar, né, ele, e a gente só vir tirando essa marcação tão intensa do que nós fizemos aqui, certo? Para não ficar aquela coisa muito, como eu disse, chapada, né, que a gente vê a pincelada. A intenção não é essa. É iluminar o desenho, a pintura. E aí está, né? Eu gosto de sempre vir olhando e tentando, né, observar onde está precisando ser colocado mais luz. E a gente vai tentando, fazendo para que fique, né, e tendo cuidado de não ficar aquela coisa assim, marcado com o pincel. A marca do pincel. Você faz e vem meio que sombreando, né, esfumando. Como e tá aí a nossa pintura de uvas, né? Tem as uvas verdes também. Hoje nós optamos pela uva vermelha. E o seu pano de prato, né? Aí, se você, a gente pode colocar uns arabescos ou flores, né? Podemos colocar flores. Vamos fazer umas flores. Vamos fazer umas flores próximo às folhas. Então, nós colocamos aqui, né? Eu vou dar uma intensificada nesse azul, que eu quero que as flores ressaiam. Então, venho aqui e escureço mais. Tudo que eu quero, né, evidenciar. E vou batendo mais, com batidinhas, né, daquele tom. O que é que eu quero evidenciar. É que a gente vai fazer as nossas flores. Vou fazer usando o pincel, o zero mesmo, o chanfrado. Vou colocar aqui no branco e vou pressionar e soltar. Pressionar, soltar. Deixa eu colocar mais pra cá. Vou pressionar, sempre de fora pra dentro. Pressionar e soltar. Pressiono e solto. Ficou uma florzinha. Posso fazer em cima aqui também. Pressiono, solto. Pressiono, solto. Sempre, né, de fora, que a pétala da flor ela é mais gordinha, mais intensa, né, nas pontas. Tá certo? Coloco aqui também uma. Pressiono, solto. Pressiono, solto. Pressiono,
Fiz as minhas flores. Eu vou colocar um miolinho amarelo, por que não? Né? Se ficar assim a pontinha, a gente volta e dá um pinguinho bem generoso, para que não fique aquele miolinho vazio. Aqui também. No centrinho a gente coloca o miolinho. Ok? E aí está a nossa pintura de uvas. Deixa eu clarear um pouquinho aqui mais a minha folha. A gente vai dando luz, onde a gente achou que apagou um pouco. Ok? E aqui está o nosso trabalho. Deixa eu tirar uvas no pano de prato. Bem? Se você gostou, dá um like, se inscreve no nosso canal. Nosso canal não é apenas de pintura em tecido, vamos fazer outros, né? Temos outras propostas, de outras atividades. Então, que você possa se inscrever no nosso canal. E até a próxima.